Olá, estamos aqui no Papo Supre e hoje recebemos para conversar conosco o professor Dalvino Franca. Professor Dalvino Franca, seja bem-vindo ao nosso Papo Supre. Muito obrigado. O professor Dalvino Franca, ele tem um currículo vastíssimo, eu vou tentar assim, ser bem breve. Ele é pernambucano, tem 5 filhos, 5 netas, né? Ele é arquiteto de formação acadêmica e tem especialização em sociologia urbana. Além disso, ele também é pós-graduado em desenvolvimento rural integrado pelo curso de Planejamento e Execução de Programas Regionais de Desenvolvimento Rural Integrado. E vamos ver adiante que esse curso foi um portal que levou ele para trabalhar com irrigação e águas. Ele já foi diretor da Agência Nacional das Águas, a ANA. Ele atualmente trabalha na gestão de projetos de transposição do Rio São Francisco, na Codevasf, né? E, professor Dalvino, é uma alegria ter você aqui com a gente para falar sobre águas, sobre esse momento que nós estamos atravessando, que é um momento em que o ser humano está se perguntando como nós vamos criar instrumentos para lidar com esses desafios ligados à escassez hídrica da água. Então, como sempre, a gente gosta de trazer um aspecto que também trabalhe um outro lado do nosso cérebro, que não só o cognitivo. Então, estou trazendo uma poesia chamada Cantiguinha, da nossa Cecília Meirelles, e que ela fala muito dessa transformação da água. Então, o poema diz assim: brota essa lágrima e cai. Vem de mim, mas não é minha. Percebe-se que caminha sem que se sabe onde vai. Parece angústia exprimida do meu negro coração, pelos meus olhos fugida e caída em minha mão. Mas é rio mais profundo, sem nascimento e sem fim, que atravessando esse mundo passou por dentro de mim. Muito bonito. E a água é isso, não é, Dalvino? Sem dúvida. É esse elemento que perpassa todas as coisas. O que você tem para nos falar sobre essa sua percepção? Porque você integra, né, essa parte objetiva e subjetiva da água. Eu acho que nós trabalhamos muito com algumas instituições não oficiais, mas organizações não governamentais, trabalhando, inclusive, nos valores culturais e simbólicos da água, como, por exemplo, a relação da água com as religiões, né? A gente pode fazer uma referência, depois a gente pode ver isso com maior profundidade, mas a relação da água com a cultura na pintura, no cinema, nas artes plásticas. Na religião, a gente pode citar, por exemplo, Iemanjá, pode citar as relações da água com Vênus, Afrodite, Iemanjá, Oxum, Netuno. Todos são deuses das águas e têm uma relação muito forte e simbólica com as religiões e essa relação das pessoas com a água. Né? Isso é muito forte. Até a gente vê, por exemplo, na tradição cristã católica, na tradição hinduísta, né, o Ganges tem um papel libertador da alma, né? Sem dúvida. Na Igreja Católica, no cristianismo também, a água, o batismo, é onde você liberta o espírito para poder transitar no mundo e se expandir. Né? Então, a água tem esse componente forte. Fazendo uma relação um pouco simbólica, mas a gente pode citar a afirmação de Heráclito com relação ao poema: não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois o rio, não sendo nada mais do que água, nunca transporta a mesma água. Ou seja, cada vez que você toca num rio, aquela água é outra. Aquela que você tocou antes já passou.
Então, como essa lágrima do poema da Cecília Meirelles. Ela está nos nossos olhos, limpando nossa íris, de repente ela cai, já segue seu processo e sabe-se lá de onde veio para estar no nosso corpo, né? Sem dúvida. Então, isso é algo assim que tem levado as pessoas a refletir sobre isso. Se a água é um elemento tão sagrado e que compõe o imaginário, compõe a nossa construção mesmo civilizacional, que a gente vê em pinturas também, né? A presença da água. Por que será que no mundo contemporâneo nós agredimos esse elemento a tal ponto que hoje esse elemento parece que está fugindo de nós? Nós estamos vendo as nascentes secando, estamos vendo os rios esvaziando sua vazão, né? Agora, assim, num aspecto mais técnico, como que você vê o cenário contemporâneo ligado a esses desafios da água, Dalvino? Um aspecto que a gente não deve esquecer é de que essa forma de tratar a água, ela é reflexo fundamentalmente dos valores culturais de cada comunidade, mas também e fundamentalmente da dominação política que se faz do uso dela. Sim. Ela por ser tão estratégica para a sobrevivência de todo o mundo, ela é usada pela área política, pela classe política e pela classe que detém o poder para dominar as pessoas. Não é por acaso que, por exemplo, todas as ações que se tem investido na área de resolver os problemas da seca no Nordeste, que é um problema, vamos dizer, natural, aparentemente. O fenômeno da seca é natural, mas a degradação dos humanos, a seca, a morte das pessoas é provocada para se manter a dominação sobre o controle daqueles povos pela gestão da água na forma como vem sendo tratada. O exemplo forte do que se fez com relação ao projeto da transposição, a integração de bacias, é uma forma, porque, do meu ponto de vista, né, a transposição é uma conquista forte para a sobrevivência e o desenvolvimento cultural e econômico e social daquelas comunidades. Os camponeses. Só para situarmos nossos telespectadores, o professor Dalvino, como eu disse antes, ele, na Codevasf, que é a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ele trabalha na gestão do projeto de transposição do São Francisco, que é o Rio de Integração Nacional, né? Sem dúvida. E quando eu estava na ANA, nós demos a outorga para que o Ministério da Integração desenvolvesse o projeto com uma autorização. A outorga é uma autorização para que esse projeto fosse realizado num primeiro momento com 26,8 metros cúbicos por segundo para abastecimento humano e dessedentação de animais. Mas passaram-se mais de 10 anos e nenhuma ação política foi feita na elaboração da gestão. A obra andou atropelada, mas andou. Sim. E andou bem. Sim. Aquele prazo inicial de 4 anos era uma fantasia, porque, na verdade, um projeto da magnitude que é o da transposição, ele não poderia levar menos de 10 anos nunca, em nenhum momento. Então, ela está se concretizando agora, já temos o eixo leste concretizado, realizado, mas o aspecto da gestão, que, do meu ponto de vista, no momento, já com um atraso de mais de 8 anos, precisa de ser instrumentalizada, porque, senão, esse projeto não dura alguns meses. Ele é fadado à falência completa, porque a gestão é que vai garantir que o sistema, que é muito complexo, tanto é que o conjunto de obras já está em torno de 10 bilhões de reais. E não é nada exagerado. Sim. Porque
essa matéria precisa ter um instrumental de gestão de muitas pessoas, muitos especialistas, e que não está sendo obedecido nenhum dos valores. O sistema de controle operacional não foi desenvolvido nada, a não ser um projeto de engenharia de um edifício na cidade de Salgueiro, que nunca foi construído. Pois é. E a obra agora vai começar, está sendo. Isso que está acontecendo é um bombeamento de teste, não é em funcionamento. Agora, ninguém vai mais ter coragem, nem é possível, desligar as bombas. Sim. Porque o projeto de transposição é um projeto que garantirá o abastecimento dessas cidades, e atualmente Monteiro, Campina Grande e outras. Uma população camponesa da ordem de mais ou menos quantos, assim? No projeto de integração, a previsão total é de que até 2025 sejam abastecidas 12 milhões de pessoas, principalmente na área rural, pequenas comunidades. Realmente é um mega projeto. Agora, Dalvino, a gestão hoje em dia se vê que qualquer projeto, para que ele avance efetivamente, ele tem que passar por um planejamento de gestão, né? Tem que haver assim, um pacto de gestão. Tem se falado muito num pacto de gestão das águas, né? Como é que você vê essa construção? Porque do jeito que você fala, é indissociável você ter. É como você construir um prédio e não ensinar as pessoas a subir a escada, a subir no elevador, a apagar e acender a luz. Quer dizer, você fica com um elefante branco ali, estático, sem que ele possa cumprir sua vocação, porque não foi feito um projeto de gestão daquele espaço. Existe até um projeto que vem sendo desenvolvido pela Codevasf, que é um modelo de gestão que respeita o decreto presidencial que estabeleceu que existirá um conselho gestor para a definição desse mecanismo. Então, esse modelo gestor prevê a participação fundamental dos estados federados nessa associação. Perfeito. Nossa, esse é um assunto tão vasto. Nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso Papo Supre, hoje com o professor Dalvino Franca, tratando da questão da água, né? E essa questão da água no Brasil é uma questão que mexe com a nossa cultura, com a nossa visão, porque nós todos fomos criados até o momento presente, educados nas escolas, de que a água era um bem infinito e que o Brasil era vamos dizer assim, o sagrado depositário das maiores reservas de água do mundo. Então, nós estávamos falando sobre a questão de gestão, né? Eu acho esse tema muito importante para sabermos como lidar com as questões. Como é que você vê, quando traz a questão de gestão da água, qual é o foco que você acha mais delicado e necessário de aprofundar? O aspecto da gestão, a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer, da área técnica, da área científica e da área institucional e política, como, por exemplo, a gestão, voltando ao tema da integração de bacia, da transposição, existem aspectos que devem ser cumpridos ou objetivamente implementados. Sim. Com relação à segurança hídrica e disponibilizar. O acesso à água. O acesso à água. Disponibilizar o acesso. Quer dizer que todos os seres... Porque a água é um direito humano, né? Sim. A água é um direito humano. Da vida, quer dizer, vamos dizer humano. Da vida. E a gente vê um exemplo, a gente não pode acreditar ou transferir a responsabilidade por uma gestão desesperada da água, como foi feito agora, nesse momento. A população do Nordeste está há 6 anos sem água, há 6 anos que não chove, temos uma seca de 6 anos, uma das maiores da história, e de repente a água chega
e as pessoas ficam criticando porque a população foi tomar banho no rio, foi beber água, alguém morreu afogado. Sim. Isso tudo é responsabilidade dos dirigentes porque não caracterizaram o impacto que isso ia ter, impacto bom. O impacto positivo que gera transformações. Que gera transformações. Então, a gestão dessa água no atendimento a essa população, que é um de segurança hídrica, ela deve ser implementada de forma parceira com os estados, Sim. fundamentalmente, e com os municípios. Ou seja, nenhuma ação, eu não chamo de educação ambiental, nem chamo de educação para a água, mas tem que ser feita uma ação que valorize aquele bem que está sendo disponibilizado. É um bem que é caro, não é nada do outro mundo, mas Sim. é caro, tem que ter um retorno para poder se manter essa gestão e o acesso a essa ação tão divina, Sim. né? É tão maravilhosa de que a água chegou e aquele mundo de pessoas começaram a beber água. Aí se diz, não, mas foi de forma desorganizada. Não foi de forma desorganizada. Foi a forma que eles tinham para comemorar aquele bem. Para celebrar. Para celebrar. Nós temos um amigo em comum, que é o Maurício Andrés, também da Sem Ana, dúvida. e ele fala que é preciso desenvolver um projeto de educação para que os seres humanos se tornem hidroconscientes, né? Quer dizer, essa conscientização, é preciso que haja, então, não basta oferecer um bem, é preciso cuidar. Como é que você vê esse processo de cuidado acontecendo, principalmente na direção de um aspecto que tem tocado muito vários segmentos da sociedade que dizem respeito à mediação de conflitos por conta da água? Como é que você vê essa questão? O aspecto da gestão da água, no termo da segurança hídrica, porque todos os projetos de construção de represas, de açudes, o projeto da integração, são projetos que têm como objetivo fundamental garantir a segurança hídrica nos períodos de seca. Sim. E nos períodos de abastecimento normal. A questão é que nenhuma ação foi feita com relação à segurança patrimonial do bem, ou seja, não tem ninguém tomando conta de obras e infraestruturas que custaram 1 bilhão ao povo brasileiro. Sim. Não tem ninguém se responsabilizando em assumir a segurança pessoal, patrimonial e pessoal de um canal que está passando por meio de uma área dominada por narcotraficantes. Sim. Então, essa segurança patrimonial e pessoal deve ser garantida pelo Estado. Sim. E essa vigilância deve ser implementada para que se tenha também, por parte da população, um consumo equilibrado em torno de, vamos dizer, 100 litros per capita dia, Sim. que é as normas, vamos dizer, internacionais da Organização Nações Unidas. Mundial de Saúde, né? Esse ponto que você está trazendo é um ponto muito importante, porque há algum tempo atrás, na Secretaria de Recursos Hídricos, surgiu um movimento chamado Movimento de Cidadania pelas Águas, né? Talvez seja o momento também, já que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, num processo de expansão de consciência de cidadania, de uma crítica política, né? Bem desafiadora para nós, por sinal, seria o caso, talvez, estou te perguntando, se você vê que seria interessante como processo para implementar essa gestão de uma forma integrada e sistêmica, que fosse desenvolvido por parte das autoridades, das políticas públicas, um processo de conscientização cidadã, dessa cogestão, vamos dizer assim? Não tenha dúvida. Quando nós estávamos na Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o programa Cidadania pelas Águas, que foi um programa que teve um foco grande na área de capacitação e educação infantil. Ou seja, nós trabalhamos em mais de 10 mil escolas com um programa de valorização da água e o sentido
da sobrevivência pela água. Isso foi produzido por alguns especialistas em educação de crianças, com o foco específico da água. Infelizmente, como essas áreas mais sensíveis e mais propositivas são abandonadas, isso não foi para frente, mas é o caminho que se tem imediatamente em todas as escolas. Vamos ficar restritos, só se a gente fazer uma fantasia, as escolas de todos os municípios que abastecem e que são vinculados a esses 12 milhões de habitantes nesse futuro. Então, um programa de educação nas escolas é um primeiro passo, porque tratando das crianças no primeiro grau, a gente tem efetivamente um tratamento também com os pais. Sim, a rede escolar. É a rede escolar. É um dos focos maior de disseminação de boas práticas é a escola. Em 2004, a CNBB lançou o projeto Água para Todos. E a Universidade da Paz apoiou esse projeto e nós desenvolvemos, passamos a participar do movimento de cidadania pelas águas. E o que a gente vê é que as palavras de ordem que foram levantadas em 2004, elas foram como uma fogueirinha de papel, fizeram assim, mas se esvaziaram no sentido da incorporação pela cidadania de uma prática de gestão cuidadosa em relação às águas. Então, nesse momento, como é que você acha que nós poderíamos ser mais efetivos na consolidação da apropriação pela cidadania desse bem que é a água? Você lembrou muito bem, eu estava esquecido desse momento da relação da CNBB com a campanha da Água Fraternidade, para Todos, que foi Água para Todos. Inclusive, eu estava da ANA e participei dessa montagem e também de todos os passos que foram feitos, mas realmente não houve uma incorporação. Eu acho que o caminho mais efetivo que a gente vislumbra é retomar, por exemplo, a associação, a ASA, Associação por Semiárido, que hoje incorpora mais de 1.000 instituições, vamos chamar assim, 50% ligada às igrejas católicas, evangélicas e outras. ASA, Associação do Semiárido. Associação do Semiárido. A outra parcela, mais ou menos, eu vou fazer uma figuração, mais ou menos 30% de entidades sindicais e 20% de instituições civis. Nossa, tem uma rede extraordinária. É uma rede fantástica. Esse é o caminho em termos da mobilização permanente. Inclusive o programa de 1 milhão de cisternas valoriza e trouxe a grande consciência de que aquela pequena cisterna de 15 mil litros ela é chamada, inclusive, por essas famílias que foram beneficiadas, que hoje já passa de 1 milhão, como o santuário. Um santuário. Só para eu explicar para os nossos telespectadores, esse projeto 1 milhão de cisternas é um projeto no qual o professor Dalvino, vamos dizer assim, capitaneou, né? E podia falar um pouquinho mais, porque foi uma conquista extraordinária no Nordeste. Esse programa ele foi financiado, a elaboração conceitual do projeto, pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, quando eu estava lá como secretário, e depois foi incorporado pela ANA. A gente fez um projeto modelo e as grandes entidades nacionais, que na época eram 600 instituições, organizações não governamentais, iniciaram esse processo. Hoje já passa de 1 milhão, não está tendo a devida resposta em termos efetivos de um programa que não era só você disponibilizar 15 mil litros numa cisterna com captação de água de chuva, que é outro instrumento fantástico que deve ser valorizado para o dia a dia e o desenvolvimento cultural dessas comunidades. O programa de 1 milhão de cisternas usava como mão de obra a própria família. Sim. E o trabalho era todo desenvolvido, desde a parte física como da parte cultural, pela família, que valorizava, por conseguinte, aquela água que naquele momento só era usada para dessedentação
Sim. dos animais e para lavar os utensílios, beber e cozinhar. Uhum. Porque era muito pouca água. Não dava para você estar tendo outros usos que não aquele. E essa formação começou a transferir, a incorporar na cultura dessas famílias um valor todo especial à água. Certo. Eu fico imaginando, porque, por exemplo, essa questão, a minha família é do Ceará, então desde criança eu sempre ouvi falar na seca, no sertão, e agora a gente está vendo isso, que essa realidade, que era uma realidade do Nordeste, agora é vindo para o Sul. Então isso está gerando uma outra forma de relação e nós poderíamos ficar horas falando aqui, porque é um elemento tão sagrado da água e eu sinto que as pessoas ainda não estão se dando conta exatamente de que nós precisamos criar uma outra forma de olhar sobre a água e também as políticas públicas precisam se debruçar sobre a reflexão da água como direito, porque a água está sendo vista mais como commodity, como mercadoria, e ela é um direito, né, professor? Então eu deixo para o senhor fechar como é que o senhor sente essa questão da água como um direito, na sua experiência. Não tenha dúvida. A Constituição brasileira, ela, do ponto de vista, vamos dizer, burocrático, institucional, diz assim, a água é um direito, a água é um bem público, ela não pode ser privatizada. Então, ela não pode ser tratada de forma diferente do que um direito de todo cidadão. E, por hipótese alguma, pode ser tratada como forma de poder autoritário ou como vinha sendo feito pela classe política, que eu não chamo isso de classe política, eu acho classe degenerada, sim, que utilizaram valores como dominação pelo uso da água. Parlamentares que infamemente usavam o poder que tinham para fazer uma emenda de alguns R$1.000 para construir um poço e levavam o poço se arrastando, um poço que podia ser construído em 30 dias, se arrastava por meses até o processo eleitoral se concretizar. Então, esse valor do direito, atualmente, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o direito à água, mesmo que seja construída um reservatório e que ele esteja dentro de uma propriedade privada, o cidadão, dono dessa propriedade, tem que criar um acesso público àquela barragem, àquela fonte d'água. Não pode-se mais ter água privada. Toda água é pública e assim deve ser tratada, se necessário, com uma ação policial para garantir o acesso às fazendas que têm recursos, por exemplo, recursos públicos, construíram reservatórios, barragens dentro da propriedade e essa água, até um passado recente, antes da Constituição de 88, era considerado água privada. Isso não existe mais, apesar de a gente saber que isso é uma prática ainda, infelizmente. Ainda infinitamente pequena. Mas é um caminho que a gente tem. E quando a cidadania se torna consciente do seu direito, quando ela integra a consciência de pertencimento ao lugar e vamos dizer assim, as realizações, as conquistas que já foram feitas, isso muda completamente o cenário. Só gostaria de finalizar nosso encontro lembrando, dizendo para os nossos telespectadores que a questão do direito à água, nesse momento, também se expande para o direito da água, que temos notícias que no mês de março e no mês de abril, um rio na Nova Zelândia foi reconhecido como direito jurídico. Então, é um rio, o rio Yangamuni, ele agora tem um direito. E o Ganges, no mês de abril, com seus afluentes, também passou a ter um direito constitucional. Então, agora, essas águas passam a ser vistas com os mesmos direitos dos seres humanos. Então, talvez se a gente começar, do mesmo jeito que a gente começou falando da lágrima, que para a lágrima existir, a gente tem que ter os cílios, né? A mata ciliar vem dessa palavra, são os cílios dos rios.
Então é preciso que a gente abra o coração e a mente para compreender que do mesmo jeito que nós precisamos ter as águas nos olhos, as águas na saliva, as águas no nosso sangue, né? A Mãe Terra, para que ela possa nutrir seus filhos e filhas, precisa ter sua água saudável. E todos nós somos responsáveis por isso, né, professor? Regina, eu acho que você é que deveria ser a entrevistada, porque essas colocações que você fez, você foi muito feliz e está de parabéns por essa compreensão e esse destaque, que é um destaque de referência internacional, essa coisa como direito, o rio ser o direito. Isso. Então, isso é fantástico e a gente... Professor Dalvino, nós vamos conversar de novo, outro momento. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e obrigada.